Louvado seja Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesta manhã, amém? Você que está cultuando juntamente conosco nesta manhã, que a paz, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre a sua família. Louvamos a Deus, porque Ele é bom, agradecemos a Ele a cada dia, porque Ele tem cuidado das nossas vidas. E findando esse mês, a qual nós meditamos em várias mensagens, na qual nós aprendemos com diversas mensagens sobre o tema a grandeza da simplicidade, nós vamos compreender cada vez mais, nós vamos entendendo na nossa vida espiritual que é necessário ser simples como Cristo foi. Eu convido os irmãos a se colocar de pé, para fazermos leitura da palavra do Senhor, que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, o verso de número 3. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11 e o verso de número 3. Assim nos diz a palavra do Senhor: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E se a parte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Uma outra versão nos fala que sejam corrompidos os vossos sentidos, e se a parte da simplicidade que há em Cristo. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor neste momento. Se você ainda, mediante um culto abençoado, desse ainda não abriu seu coração totalmente ao Senhor, abra ele neste momento. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor fale com a minha vida. Eu quero que o Senhor fale de maneira que eu possa sair daqui diferente, que eu possa sair daqui renovado, que eu possa sair daqui transformado pela Tua palavra, porque é a Tua palavra que fala. Pai, em nome de Jesus, na Tua presença estamos, Senhor, e agradecidos somos porque Tu és bom, e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, a Tua palavra, Senhor, foi lida, a Tua palavra foi transmitida. Pai, fala aos corações nesta manhã. Pai, fala aos corações necessitados nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, esta é a nossa oração, que nós saímos daqui diferentes da maneira que adentramos, para a glória do Teu santo nome. E todos dizem amém? Louvado seja Deus. Pode tomar o seu assento. Chegamos ao fim de mais um mês. Chegamos ao fim de mais uma série de mensagens edificantes. Foi um mês caminhando sobre o tema a grandeza da simplicidade. E ao longo desse mês, nós aprendemos que a simplicidade não é algo menor ou insuficiente. Ser simples não quer dizer que você seja relaxado. Ser simples quer dizer que você caminhe com o que você tem, buscando o alvo, que é Cristo. Você não é insuficiente. Pelo contrário, a nossa simplicidade é o solo onde Deus faz florescer o seu reino. E com base nessa simplicidade, com base na grandeza da simplicidade de Cristo Jesus, e olhando para os dias a qual nós vivemos, nós começamos a ver uma geração que associa grandeza à visibilidade, que associa grandeza ao reconhecimento, que associa grandeza ao seu próprio desempenho. Se eu sou bem
desempenhado, se eu desempenho bem essa tarefa, eu sou grande, eu sou o melhor, eu sou acima de outras pessoas. Ou seja, quanto mais complexo, mais admirado. Quanto mais impressionante, é mais valorizado. Hoje, nós vemos que a robótica está tomando conta. Robôs humanoides estão fazendo tarefas. Coisas que nós víamos somente nos filmes, hoje estamos compartilhando desta realidade. É incrível, é impressionante, é grande. E nesse pensamento, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que o mundo aí fora está querendo moldar a espiritualidade cristã baseado na grandeza, baseado em tudo aquilo que é grande, em tudo aquilo que se destaca, em tudo aquilo que muitas das vezes não produz fruto, que não produz vigor espiritual, que não produz nova vida. Tudo que está sendo ligado ao extraordinário, ao sofisticado, ao visivelmente poderoso, é isso que o mundo aí fora quer. É isso que essa geração, a qual está vivendo aí fora, quer. Algo grande, que dê visibilidade. Entretanto, quando voltamos os nossos olhos para a vida de Cristo, encontramos um modelo completamente diferente de grandeza. Nós encontramos um modelo completamente diferente de simplicidade. A grandeza de Cristo não se manifesta na ostentação. A grandeza de Cristo não se manifesta em atos. A grandeza de Cristo não se manifesta no que Ele consegue fazer ou quanto de multidão Ele consegue arrastar. Mas a grandeza de Cristo, ela está completamente ligada à sua simplicidade. Ela não se manifesta na aparência, mas na pureza. Olhando para as nossas vidas, ser simples é saber servir com pureza. A pureza e a simplicidade de Cristo não se manifesta na complexidade espiritual, mas em um relacionamento profundo com Ele. Cristo tinha um relacionamento profundo com o Pai. A Bíblia nos fala que em determinados momentos, Jesus se apartava dos seus discípulos para poder ter um momento a sós com o Pai. Para ter um momento na qual ele pudesse falar com o Pai. Por quê? Se ele tinha todo o poder nos céus e na terra, mas ele era dependente do Pai. Simplicidade. Simplicidade de olhar para o Pai e falar: Pai, o que eu tenho que fazer? O que o Senhor colocou para mim fazer, eu vou fazer. Olhando para as nossas vidas, precisamos ter esse momento de intimidade e solitude com o Pai. Como está o seu momento com o Pai? Será que você só está tendo um momento com o Pai quando vem na igreja? Quando está cultuando no domingo pela manhã, no domingo à noite, na quarta-feira? Será que é só esse momento? No restante da semana você não conversa com o Pai, não fala com Ele? Jesus tinha um relacionamento profundo. E o mais sublime que nós podemos olhar é sinceridade, sem cera, sem enganação, sem máscara.
ele tinha um relacionamento com Deus profundo e sincero e centrado no Pai. A simplicidade de Cristo não significa superficialidade. Ela é, na verdade, a forma mais elevada e profunda da sua vida espiritual. A nossa vida espiritual tem que estar centrada em Cristo. A nossa vida espiritual, ela tem que estar profundamente e sincera em Cristo Jesus. Ser profundo e simples ao mesmo tempo. Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós vamos vendo os relatos dos evangelistas sobre a vida de Jesus. E quando nós olhamos profundamente, vemos a simplicidade. Vemos que ele era simples, mas ao mesmo tempo ele era profundo nas suas palavras. O que Jesus quer de nós, para que possamos ter a grandeza da simplicidade em nossas vidas, é a pureza do coração, sem divisão. É servir ao Senhor sem máscaras. É uma vida vivida sem a necessidade de impressionar. Você não precisa impressionar, por mais que as pessoas se impressionem com a sua vida. Mas você não precisa impressionar para dizer que é servo do Senhor. Você não precisa orar bonito. Você não precisa ter uma boa oratória. Você precisa ter uma vida regrada com Deus. Uma vida regrada na presença de Deus. Chorar ali aos pés do Senhor, naqueles momentos que só você e Deus sabe. Pai, me ajuda, Pai, me socorre, me sustenta, porque eu necessito de Ti. Você não precisa externar as pessoas que você está sofrendo. Antes a palavra do Senhor nos fala: entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e em secreto Ele te recompensará. As pessoas podem olhar para a sua vida e ver: nossa, olha ali, está passando por dificuldades, está passando por lutas, mas você não vê ele murmurar, você não vê ela murmurar, você não vê chorando pelos cantos, falando a A e B o que você precisa. Não, falta você dobrar os seus joelhos e falar com o Pai. Falta você olhar para Cristo e falar: Senhor, eu estou aqui, Tu conheces a minha vida, eu não preciso falar. O Senhor conhece, mas me dê graça para poder caminhar, porque a caminhada é longa. Muitos estão achando que aqui é o nosso descanso. Muitos estão achando que aqui é o momento de estacionar e descansar. Mas a palavra nos diz que aqui não é o nosso descanso. Aqui não é o nosso momento de lazer, o nosso momento de alegria. Aqui neste mundo ele é momentâneo, mas em Cristo Jesus ele é eterno. A grandeza da simplicidade de Cristo consiste em uma vida totalmente alinhada com o Pai, livre de duplicidade e, acima de tudo, cheia de verdade. Quanto mais profundo Jesus era, mais simples ele se tornava. Sua autoridade não dependia de aparência. Sua autoridade não dependia da influência que ele tinha. Sua autoridade não dependia de reconhecimento humano algum, porque as multidões o seguiam. A sua espiritualidade não dependia da aprovação das multidões. E é essa simplicidade que é a essência e o coração do Evangelho. Mas, ao longo da história,
A igreja primitiva, existia um perigo de abandonar essa simplicidade de Cristo em troca de uma espiritualidade mais elaborada, porém menos verdadeira. Uma fé que busca impressionar, mas ela perde a essência de Cristo. Uma religiosidade cheia de forma, mas vazia de uma devoção sincera ao Senhor, do senso de servir ao Senhor. É exatamente esse perigo que o apóstolo Paulo enxergou na igreja de Corinto. Paulo não apenas teme os erros da teologia, Paulo não apenas teme o que estavam ensinando, ele teme algo mais silencioso, algo mais sutil, algo mais perigoso, que a igreja se afaste da simplicidade que há em Cristo. Essa era a preocupação de Paulo com a igreja de Corinto. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Era isso que o apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja de Corinto. E a partir daí, nós vamos vendo e olhando, analisando o contexto histórico da cidade de Corinto, a igreja que havia sido fundada por Paulo, em um ambiente culturalmente sofisticado, um ambiente economicamente próspero e moralmente corrompido. Corinto era uma cidade marcada pela eloquência da filosofia, que buscava um status. Corinto era uma cidade que valorizava a aparência. Essas características inevitavelmente influenciavam também a vida da igreja. Após a saída de Paulo, novos mestres, novos pregadores começaram a surgir ali na comunidade em Corinto. Eles se apresentavam com uma espiritualidade aparentemente superior. Eles valorizavam experiências extraordinárias, exibiam credenciais e buscavam o reconhecimento público. Esses líderes passavam a questionar a autoridade apostólica de Paulo, criticavam a sua simplicidade, criticavam a sua falta de eloquência retórica, criticavam muitas das vezes a sua pura humildade. E Paulo então começa a escrever aos coríntios defendendo o seu apostolado. Para muitos coríntios, Paulo já não parecia tão impressionante quanto os novos mestres. Paulo já não parecia aquela pessoa que cativava o coração pela simplicidade na transmissão da palavra do Senhor. Quando ele transmitia a simplicidade de Cristo, quando ele transmitia a simplicidade do Evangelho. Agora, as pessoas não olhavam mais para Paulo com essa admiração, olhavam para Paulo de uma maneira que ele era só mais um, e agora, pensando, será que ele era apóstolo mesmo de Cristo? Questionando. A igreja começou então, neste momento, a ser seduzida por um cristianismo baseado em aparência.
Um cristianismo baseado em performance espiritual. E ao olharmos os dias em que vivemos, nós vemos muito disso. Pessoas usando da fé para poder enganar a muitos. Pessoas fazendo milagres e prodígios, dizendo ser em nome do Senhor. Pura enganação. Um cristianismo falso. Um cristianismo que venha do jeito que está e continue assim. Venha do jeito que você está e permaneça assim. Mas o evangelho da simplicidade, ele é um evangelho que transforma. O evangelho da simplicidade é um evangelho que muda a vida, que muda condições, que muda barreiras, destrói muralhas e faz com que nós permaneçamos na presença do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! O apóstolo Paulo vai percebendo através dos relatos dos seus cooperadores que a igreja estava passando por um momento delicado. A igreja estava perdendo a simplicidade de Cristo. Estava perdendo a simplicidade do evangelho. O problema não era somente doutrinário, mas o que o apóstolo Paulo começa a enxergar, que o problema estava sendo espiritual. O coração da igreja estava sendo lentamente afastado da essência do evangelho. E é nesse cenário que o apóstolo Paulo expressa um temor profundo. Mas temo, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade de Cristo. Paulo não estava temendo apenas heresias abertas, ele teme a sutileza, a corrupção da mente e do coração. O apóstolo Paulo, ele teme que a igreja troque a pureza de um relacionamento simples com Cristo por uma espiritualidade complexa, uma espiritualidade de aparência, uma espiritualidade que impressiona, mas que ao mesmo tempo é vazia. Uma espiritualidade que não leva à comunhão com o Senhor. Uma espiritualidade que leva a pessoa a achar que pode. Uma espiritualidade que leva uma pessoa a achar que faz. Uma espiritualidade que leva a pessoa a achar que ela é. Mas nós sabemos que nós não somos, não podemos. O único que pode é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo faz uma conexão direta ao Éden. Olha só que interessante. Será que ele tinha conhecimento da palavra? Ele remete a situação da igreja ao jardim do Éden. A sutileza da sedução, que não foi pela força, mas pela astúcia da serpente. E é assim que ele compara, e é assim que ele olha a trajetória da igreja de Corinto, sendo enganada pela sutileza, pela astúcia da serpente. Amados irmãos, quantos estão sendo enganados nos dias de hoje pela sutileza da serpente? Tudo pode, tudo é lícito. Você está na igreja, mas lá você não pode fazer isso. Lá você não pode fazer aquilo. Lá você não pode, lá você não pode. Não é que não pode. Nós escolhemos não fazer. O próprio apóstolo Paulo nos fala que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. A prova disso é essa festa que houve há poucos dias,
aonde todos os anos há um debate, aonde todos os anos há uma controvérsia, aonde todos os anos somos atacados, direta ou indiretamente, sendo atacados na simplicidade de Cristo, sendo atacados naquilo que Cristo nos promoveu, sendo atacados no Evangelho a qual salva, cura e liberta. Mas muitas dessas pessoas que atacam são as mesmas que depois vêm: ô irmão, ora por mim, minha vida não está legal. Ora por mim, porque eu estou passando por um momento de dificuldades. Ora por mim, porque eu creio que Deus tem algo melhor para a minha vida. No momento da festa, no momento do escárnio, no momento da zombaria, está tudo fácil, é tudo gargalhadas. Mas eles se esquecem que a segunda-feira vem. Os boletos vão vir. As dificuldades vão vir. As necessidades também. E nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de Cristo. Louvado seja Deus. A preocupação do apóstolo Paulo nos revela para os nossos dias que o maior perigo para a igreja nem sempre é a perseguição externa. O maior perigo para a igreja nem sempre são os que estão de fora, mas a perda da simplicidade interior. Uma frustração. Eu falei com o Senhor não atendeu o meu pedido, eu não vou mais na igreja. Minha vida está tão difícil, mas do irmão está melhor. O irmão tem condição, eu não. Eu estou aqui só para sofrer, não. Então eu não quero mais. Esquecem da simplicidade interior, a simplicidade de Cristo que permanece em nossos corações. Quando ouvimos a palavra pela primeira vez, aquela palavra de ardor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta da escravidão do pecado. Quando nós fomos libertos da escravidão do pecado, a palavra ardia no nosso coração, a palavra falava fortemente ao nosso interior. A palavra do Senhor, ela é simples, mas ela é eficaz e poderosa em nossas vidas. Diante de um cenário de advertência, o apóstolo Paulo não é apenas um historiador. Ele não somente envia uma carta de aviso, mas ele nos remete aos dias de hoje, uma coisa que é atual. O que acontecia com a igreja de Corinto, pode acontecer com a igreja de hoje, com a igreja que somos eu e você. Perder a simplicidade e a essência que há em Cristo Jesus. Os mesmos riscos que ameaçavam a igreja de Coríntios, ameaçam a igreja nos dias presentes. Os riscos de nos afastarmos dessa essência. O risco de estarmos no automático. Os riscos de muitas das vezes andarmos com o tanque vazio. Vazio da presença do Senhor. Com o ponteiro batendo lá, está vazio, precisa encher. Entrou na reserva. Quando você ainda tem uma reserva, glória a Deus. E quando não tem reserva? É só a misericórdia dele nas nossas vidas. A igreja corre o mesmo risco da igreja de Corintos. Nós podemos manter estruturas, nós podemos manter atividades, nós podemos manter uma aparência espiritual, mas ainda podemos estar distantes da essência, da simplicidade de Cristo.
da essência, da pureza do Senhor, da essência de um relacionamento mais próximo dEle, um relacionamento onde nós falamos: Pai, me socorre, enche-me da Tua graça, eu não estou conseguindo. Um relacionamento onde nós, tudo que vamos fazer, falamos para Ele, fala: Pai, me ajuda, me direciona. Pai, me coloca, Senhor, no centro da Tua vontade, não da minha. Podemos nos tornar ricos financeiramente, mas pobres em espírito, mas pobres da presença de Deus. O temor de Paulo ecoa como um chamado para nós nos dias de hoje, para guardarmos o nosso coração, preservar a mente e permanecer firmes, sendo servos do Senhor. Sincero, sem máscaras. Ser servos aqui, ser servos lá fora, ser servos no nosso lar, na escola, na faculdade, no trabalho, aonde quer que seja. E a pergunta que ecoa nesta manhã, para nós que estamos aqui, e para você que está cultuando juntamente conosco: será que a nossa fé ainda está centrada na simplicidade de Cristo? Será que o nosso coração ainda permanece puro e sem divisões diante de Cristo? Ou será que de uma forma sutil temos permitido que a essência seja substituída por aquilo que apenas parece espiritual, sabor espiritual? Será? Nós precisamos deixar o sabor espiritual e ser crentes verdadeiros. Aleluia! Glória a Deus! E o apóstolo Paulo nos ensina através desse versículo que a grandeza de uma devoção pura e exclusiva a Cristo é a essência para o cristão nos dias de hoje. Se nós queremos viver de forma que a grandeza de Cristo, a grandeza da simplicidade de Cristo esteja sobre as nossas vidas, nós temos que ser uma devoção exclusiva, ser servos exclusivos de Cristo. A palavra usada por Paulo para exemplificar isso é que se apartem da simplicidade de Cristo. É um aviso. O apóstolo Paulo, ele tinha medo que a igreja estivesse se apartando da simplicidade que há em Cristo. A simplicidade de Cristo é a capacidade de amar e seguir a Cristo com o coração inteiro, sem duplicidades, sem reservas, sem competidores no coração. Essa devoção é pura, é grandiosa, preserva a essência da fé cristã. O Cristo no centro, a centralidade de Cristo na vida do cristão. A centralidade de Cristo. A vida cristã, ela se enfraquece quando o coração se divide. Quando dividimos o coração entre Cristo e outras prioridades, nós vemos uma dificuldade de manter a constância. De manter a constância na fé. Quantas vezes dizemos que amamos a Jesus, mas Ele não ocupa o primeiro lugar real em nossas vidas. Mas irmão, eu amo a Jesus. Irmão, eu amo a Cristo. E Ele é primeiro na minha vida. A Ele é primeiro na sua vida? Se fizermos uma autorreflexão, nós vamos ver que há tempo para tudo, menos para a oração. E o que é a oração?
nada mais é do que nós falarmos com o nosso Pai. Jesus, ele tinha o hábito de falar com o Pai, se apartar dos discípulos e falar com o Senhor. Ele buscava orientações do Pai, ele buscava no Pai conforto, ele buscava no Pai aquele acalento que ele não tinha, aquele afago que é difícil. Depois que nós nos tornamos adultos, é difícil chegar e ter aquele afago do nosso pai e da nossa mãe. Aquele carinho de abraçar, de passar a mão na cabeça. Falar, meu filho, como é que você está? Você está bem? Você está caminhando, você está comendo? Você está? Como é que está a sua saúde? Nós deixamos de olhar para Cristo como o primeiro lugar, quando as nossas decisões não são tomadas olhando para Cristo. Falar, Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Ter a centralidade de Cristo é você olhar para o Senhor e falar, Senhor, a minha vida está aqui. Para onde quer que o Senhor me leve? Aonde o Senhor quer me levar? Para onde o Senhor quer que eu vá? Nós deixamos de olhar para Cristo como o primeiro lugar nas nossas vidas, quando o trabalho ou o dinheiro, ou até mesmo o reconhecimento público, ocupam o centro do coração. Quando a vida espiritual só recebe o que sobra, como é que os cristãos vão viver a grandeza da simplicidade, vivendo de migalhas espirituais, vivendo de minutos, se o Senhor nos entregou a sua vida, se o Senhor nos entrega a sua vida voluntariamente, o que Ele quer de nós? Uma intimidade. Ele quer algo que não seja superficial. Ele não quer que você seja o melhor, Ele quer que você fale com Ele. Não sei se vocês estão entendendo, a simplicidade é você falar com o Senhor, é dobrar o seu joelho e falar, Senhor, estou aqui. É falar com Ele, é intimidade. E muitos estão perdendo a intimidade por causa de um coração dividido. Um coração que vive cansado. Mas quando Cristo ocupa o primeiro lugar, a vida ganha direção. Aleluia. Quando Cristo ocupa o primeiro lugar, a vida ganha paz. Quando Cristo ocupa o primeiro lugar, a sua vida vai ganhar firmeza. Quem sabe você chegou aqui nesta manhã falando, eu estou na corda bamba. Corda bamba no circo é onde vivia se equilibrando com uma vara. E a corda balançava para lá, para cá, e ele com a vara ali tentando se equilibrar. Quem sabe você está tentando se equilibrar na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida cotidiana, mas não está conseguindo. E eu te digo por quê nesta manhã, porque Cristo não está sendo o centro da sua vida. Porque quando Cristo é a prioridade, você tem firmeza. Louvado seja Deus. Aleluia. A grandeza espiritual está em amar a Cristo acima de tudo. Amar acima de tudo nas nossas escolhas. Amar acima de tudo não apenas no sentimento, mas também nas decisões diárias. Escolher agradar a Deus mesmo quando ninguém está vendo. Manter a integridade no trabalho mesmo que custe oportunidades. Permanecer fiel a Deus em ambientes que não pressionam a fé, que ninguém conhece que você é crente ou não. Dizer não ao pecado por amor a Cristo, não apenas por obrigação, mas por amor, por decisão, por um coração na presença do Senhor. A grandeza espiritual aparece nas pequenas decisões. É nelas que nós mostramos quem realmente governa o nosso coração. Quem ama Cristo, acima de tudo, vive com propósito e estabilidade espiritual. Agora eu falo para vocês, é fácil?
Não. É por isso que o Senhor nos fala: tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Porque não é fácil renunciar a este mundo, renunciar aos prazeres, renunciar ao pecado. O pecado está ali, ó, jaz às portas. Se a gente abrir, o pecado está ali no meio de nós. Estamos sujeitos ao pecado. Podemos pecar, poder não podemos, mas pecamos. Mas temos um advogado que está ali ao nosso lado. Um coração simples é um coração totalmente entregue. Um coração simples vive da simplicidade. Ele não negocia com Deus, ele se entrega a Deus. Tem pessoas que vão dobrar os seus joelhos para orar, colocam posições a Deus. Ó Deus, se tu não me abençoar dessa forma, eu não vou te servir mais. Senhor, se o Senhor não fizer isso para mim já não vale mais de nada. Senhor, se o Senhor não salvar o meu ente querido que está ali no hospital, eu não vou mais te seguir. Colocam condições para o Senhor. Mas espera aí, quem é o Senhor? Somos nós ou é Deus em nossas vidas? Simplicidade. Um coração simples, ele é totalmente entregue. Quando nós temos um coração simples, nós oramos e entregamos as nossas ansiedades ao Senhor, em vez de tentar resolver tudo sozinho. Quando temos um coração simples, servir a Deus sem necessidade de reconhecimento. Quando nós temos um coração simples, pedir perdão com humildade quando falha. Quando nós temos um coração simples, nós mantemos a fé, mesmo quando não atende os processos de Deus. Às vezes nós queremos uma coisa, mas Deus está proporcionando outra. E essa geração a qual nós vivemos, uma geração de mimimi, uma geração de pequenas coisas, elas não sabem receber um não. É igual criar os nossos filhos. Quantas vezes precisamos dizer não para os nossos filhos? Quantas vezes precisamos dizer não para o próprio bem deles, mas eles aceitam? Não. Fica de bico, fica emburrado. Nós precisamos ouvir o não de Deus. Olha, não é no seu momento. Não. Você já viu aquela criança birrenta? Que quando você fala não para ela, ela põe os 2 dedos no ouvido e fala lá, 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 não estou ouvindo. Você já viu? Tem crente assim hoje, irmãos. Tem crente que o Senhor está falando com ele, é não. E ele está colocando o dedo no ouvido, falando lá, 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 não estou ouvindo. Aí depois vem a dificuldade, vem a consequência do não ouvir a voz de Deus, e aí vai chorar, por que eu estou passando por isso? Viver com um coração simples é entender que nem em todos os momentos o Senhor vai falar, beleza. Nem em todos os momentos o Senhor fala, vai que eu estou contigo. Ele vai falar, não vai. E quantas vezes o Senhor também não falou ao povo de Israel, não vai. Agora não é o momento. Faz, porque agora eu estou contigo. Pode ir, vai. Um coração simples continua firme, mesmo em momentos difíceis. Um coração simples não é um coração complicado espiritualmente. Ele apenas pertence a Deus. Olhar, falar de simplicidade, falar da simplicidade de Cristo é algo tão estupendo, mas entender essa simplicidade e praticar a simplicidade é difícil. É por isso que estamos aqui nesta manhã. É por isso que a palavra do Senhor está falando com os nossos corações, para que nós possamos aprender a ser simples, como Cristo foi. O apóstolo Paulo, ele usa esse versículo para ensinar que a grandeza de uma fé sem complicações humanas,
Porque o ser humano arruma complicação para tudo. Paulo, ele traz o exemplo de Eva no jardim. A serpente complicou aquilo que Deus havia feito simples. Ela colocou na cabeça de Eva uma sedução, que acabou seduzindo também Adão, dentro de uma simplicidade. Olha, não come. Por quê? Por que não come? Porque essa fruta você não é para você comer. Acabou. Obedecer. Tem coisas que o Senhor faz nas nossas vidas que nós somos muito questionadores. Tem algo que é só para o Senhor. Tem algo que o Senhor está proporcionando na nossa vida, mas nós queremos saber o porquê, da onde vem, para onde vai, como vai ser, e se vai ser daquela forma mesmo. Para quê? Para que demos palpite. Quantos palpiteiros de Deus tem? Querendo induzir a Deus para onde levar a bênção. Não. O Senhor faz no tempo dele, do jeito dele, na hora dele. O ser humano sempre quer complicar. Assim também a igreja corria o risco. A igreja de Corinto, ela corria o risco de trocar a pureza do evangelho por algo mais elaborado e impressionante. Mas o que o apóstolo Paulo nos traz de ensinamento? Que a simplicidade de Cristo, ela preserva a fé. E não precisa acrescentar nada desnecessário. A fé em Cristo Jesus, ela está alicerçada na rocha. Louvado seja Deus. Ela mantém o evangelho centrado no essencial. O evangelho da simplicidade, ele não tem nada de mirabolante. Aos olhos humanos aí fora, o evangelho de Cristo, ele precisa ter algo mirabolante para que as pessoas venham até Cristo. As multidões que seguiam a Jesus eram multidões que tinham vários tipos de pessoas. Tinham aquelas que queriam ver os milagres, tinham aquelas que seguiam a Cristo, e tinham aquelas que perseguiam a Jesus, procurando dentro dos seus sermões algo para incriminá-lo. Hoje, as pessoas buscam o evangelho de Cristo por mero prazer. Hoje, algumas pessoas olham para o evangelho de Cristo de uma forma momentânea. Por quê? Eu preciso de um emprego, eu vou lá na igreja, porque eles vão orar por mim, e eu creio que a oração deles vai ser atendida. Estou passando por dificuldades médicas, eu creio que a oração desse povo que está ali, que se sujeita a Cristo, vai ter efeito. Depois, o Senhor administrou a bênção. A pessoa some. Você não vê mais. Ser humano, ele é complicado. O ser humano é complicado, mas o evangelho, ele é simples. O evangelho é Cristo. O evangelho é a graça. O evangelho é a cruz. O evangelho é a comunhão com Deus. A grandeza está de viver uma fé profunda, sem torná-la pesada ou artificial. As pessoas estão transformando a fé em algo do tamanho de um ginásio. Estão transformando a fé em algo comprável. Estão transformando a fé em algo que o evangelho não fala. Há um tempo atrás tivemos feijão que cura, o lenço que tira a dor, a água que cura. O evangelho é simples. A fé, ela tem que ser profunda em Cristo, sem ser artificial. As pessoas acham que tudo que é complexo é profundo, mas a Bíblia nos fala que não. A cultura que vivemos hoje, ela valoriza o complicado.
Quanto mais elaborado algo, mais espiritual e profundo ele é. Hoje, o milagre ele é classificado pelo que podemos ver. Se nós vimos um aleijado andar, nós sabemos que foi um milagre, glória a Deus, aleluia. Se nós vemos um cego enxergar, nós sabemos que é um milagre, amém? E quando nós não vemos o milagre? E quando nós estamos caminhando na rua, vamos atravessar a rua, resolvemos não atravessar, o carro passa. É milagre ou não é? É Deus cuidando da nossa vida. É Deus cuidando nos mínimos detalhes. Mas hoje o que é complexo, o que é exuberante, isso sim, ele é profundo. Quando nós achamos que as nossas orações longas, difíceis, elas são espirituais, mas esquecemos da oração sincera e simples do dia a dia. Quando buscamos métodos, fórmulas espirituais complexas, mas negligenciamos a leitura simples da palavra. A leitura simples da palavra. Pastor Marcelo falou para mim de um vídeo de um pastor que estava levando outros amigos pastores em outra igreja. E eu resolvi procurar esse vídeo. E eu achei interessante porque ele leva os amigos para a igreja de uma forma sarcástica, de uma forma superior aos outros, fala não. E a palavra foi falando. A palavra falou nos louvores. A palavra falou no momento do ofertório. A palavra falou no momento da pregação. E a palavra que falava no momento da pregação é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aquele pastor ele repetia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No momento do dízimo, a palavra falava: olha, você está roubando a Deus. Você não está entregando aquilo que é do Senhor. E aquilo deixou indignado aquele pastor, porque ele entrou com um olhar superficial, olhando somente a organização do culto, olhando somente se o louvor estava bem afinado, se tinha uma equipe muito boa, ou uma equipe menos apresentável. Quando saíram daquele culto, o que acontece? O pastor foi comentar, falou: você viu o culto? Aí o amigo dele falou: oh, mas que culto abençoado. É eu mesmo que estava roubando a Deus, eu não estava entregando meu dízimo, a minha oferta. Aí ele olhou assim, ficou meio estranho, aí olhou para o outro: você viu a palavra? Oh, é mesmo, eu estava sendo a ovelha sem pastor, e eu estou vendo que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E aquele pastor começou a entender que a chuva da graça e da bênção de Deus passou ao redor dele. Por quê? Ele olhou o louvor, se estava bem bonito, se estava arrumado. Ele olhou a palavra, criticando teologicamente ou não, mas não olhou a simplicidade. Reflexão daquele pastor. Em sua oração ele fala: Senhor, que eu possa ser simples, e que a chuva da graça atinja a minha vida, aonde quer que eu esteja. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser simples. Eu quero ser uma pessoa que possa ouvir a tua voz como os meus amigos ouviram e saíram abençoados. O ser humano complica tudo. O ser humano, ele faz das coisas simples as mais difíceis. Louvado seja Deus. Peço que os irmãos coloquem de pé nesta manhã. O apóstolo Paulo traz para as nossas vidas o temor que ele tinha com a igreja de Coríntio, que se apartassem da simplicidade do evangelho.
Mas não é um temor somente de condenação. Mas o apóstolo Paulo, ele externa um chamado de amor. O Senhor não está nos chamando para uma fé complicada. O Senhor não está nos chamando para uma espiritualidade pesada. O Senhor não está nos chamando para impressionar pessoas. Ele está nos chamando nesta manhã para voltar ao centro. Voltar ao centro da simplicidade do Evangelho de Cristo. E é neste momento, a palavra de Deus nos conduz a um lugar de autoexame, um lugar de rendição. A palavra do Senhor nos fala nesta manhã aos nossos corações, de forma que, se a nossa vida espiritual se tornou pesada, se a nossa vida espiritual se tornou dividida ou distante da simplicidade de Cristo, este é o momento. Este é o momento de se render novamente ao Senhor. Feche os seus olhos aonde você está neste momento. Por um instante, examine o seu coração. Por um instante, olha para dentro de si. Não é para olhar para a vida do irmão e lembrar, olha, aquela pessoa devia estar aqui ouvindo essa palavra. Não, é para a sua vida. Porque o Senhor está falando contigo hoje, você que está cultuando juntamente conosco. Faça uma autorreflexão neste momento. Pergunte a si mesmo: Cristo continua sendo o centro da minha vida? Meu amor por Ele ainda permanece simples e sincero? A minha fé ainda é pura? Hoje é dia de voltar ao centro. Voltar a uma fé simples, sincera e verdadeira. Voltar a Cristo. Eu quero orar com você nesta manhã. Senhor nosso Deus, nesta hora nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Se em algum momento nos afastarmos da simplicidade, Senhor, que há em Cristo, Pai, permita, Senhor, que o nosso coração não se divide. Pai, em nome de Jesus, hoje nós queremos voltar à centralidade do Teu amor. Renova, Senhor, o nosso amor por Ti. Traz, Senhor, de volta ao centro da Tua vontade. Nos dê, Senhor, nesta manhã, um coração simples, um coração sincero, um coração totalmente Teu. Que a nossa vida, Senhor, seja revelada na beleza da Tua grandiosidade. Pai, de uma fé pura e rendida ao Senhor. Essa, Pai, é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo.